Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Muito Além das Finanças. E hoje eu tenho o orgulho de receber a chefe Bianca Folla, que é uma das primeiras personal chefes aqui de São Paulo ou do Brasil? Acho que do Brasil. Eu digo de São Paulo porque é o estado que eu nasci, mas eu acredito que seja do Brasil. E, mais importante, gente, eu falo que eu gosto muito do trabalho da Bianca, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas se eu fosse uma pessoa ciumenta, ela não estaria aqui hoje, porque meu marido é apaixonado pela comida da Bianca. Então, assim, ela é realmente do pra faltar lá em casa, essa é a grande realidade. A Bianca, além de ser, né, a primeira personal chef aqui de São Paulo, do Brasil, ela também é especialista em serviço premium. E dá para perceber pela entrega que você faz pra gente, né, Bianca? Isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, sobre gastos com comida, porque é o nosso maior gargalo. Hoje, quando a gente vai olhar o orçamento de uma família ou de uma mulher, a gente vê que tem um gasto muito alto com comidas de delivery, com iFood, e a gente entende que não é porque a gente quer comer aquela comida do iFood ou aquela comida do delivery. É por falta de planejamento, né? Então a gente olha e fala assim, tá, tem um gargalo enorme aqui, mas que poderia ser diferente. Então, Bianca, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Glaucia. Estou muito feliz de estar aqui. Felizes estamos nós. A gente se conheceu há quase um ano, né? Isso. E depois de um pouco conviver, eu acabei falando para a Glaucia que eu tinha um cardápio de comida congelada que podia facilitar a vida dela. E depois a gente acabou caindo no Day Cook, que é um serviço ainda mais personalizado, porque o esposo dela queria algumas comidinhas que têm memória afetiva para ele, que não são tradicionais em cardápios de comida congelada. E hoje eu sou a personal chef dos Coutinho também. Olha, é um negócio. Porque esse era o ponto, né? A gente olhava ali a questão do cardápio. Você tem um cardápio fixo e tem um que você vai variando todo mês, né? Eu tenho novidades que eu coloco no cardápio de acordo com a sazonalidade dos ingredientes, mas o Day Cook é um cardápio onde eu personalizo de verdade para aquela família, para o tamanho daquela família, que foi esse que você se apaixonou, né? Sim. Porque era um ponto, né? Às vezes a gente pedia uma comida, por exemplo, pedia uma lasanha maior para nós dois, né? Sobrava um pouquinho. Ou ele queria comer e era uma lasanha muito grande, ele falava, não vou comer a lasanha hoje porque, tipo, se eu abrir eu não vou aguentar comer ela toda. Sim. E vai ficar ali na geladeira, rodando na geladeira. Sim. E aí, a partir dali, você falou, não, Glaucia, dá para fazer, tipo, os pratos individuais, né? E coisas diferentes. Vocês não precisam os dois comerem lasanha se no dia você não quiser comer lasanha, né? Isso mesmo. E ali veio, né? Quando eu comentei com ele, ele falou assim, tá, mas será que ela faria alguns pratos? Vou falar para vocês quais são os pratos, né? Porque esses pratos dão briga em casa, real. E aí eu falei, bem, vou falar com ela, vamos ver se faz ou não. E aí você fez. E eu lembro que você perguntou, e aí, ele gostou? Qual que ele gostou mais, né? Isso. E aí ele falou assim, eu gostei de todos. Aí eu falei, tá, mas qual que você gostou mais? E aí ele falou assim, não, eu gostei de todos. Eu falei, Cláudio, de 0 a 10, né? Dá nota para os pratos, né? 10 para os 3. Mas era o tipo de coisa assim, não é o tipo de comida que eu gosto, então assim, difícil. Não é o tipo de comida que a gente encontra com facilidade em restaurante em São Paulo, né? Isso. E, obviamente, se eu não gosto e a gente não encontra com facilidade, eu não sei fazer. Essa é a grande realidade. Eu tenho esse chamado, né, que é o Day Cook, porque ele apareceu, Glaucia, de uma oportunidade de uma cliente, que já era minha cliente do buffet A Chefe em Casa. A Alessandra um dia me mandou uma mensagem perguntando se eu conhecia alguém para estar na casa dela cozinhando por meio período, para deixar comida para os filhos e para o esposo. E aí, eu comecei a olhar no meu WhatsApp, deixa eu ver se eu consigo indicar alguém para ela. Aí, quando eu parei, pensei e falei, não, eu posso ser essa pessoa. Falei para ela que eu iria. Falei, não, eu vou tentar esse novo serviço. E aí, ela me veio com uma resposta assim, Bi, o Cris não quer. Porque você vai vir aqui em casa, vai ficar cheiro. A casa deles é uma casa aberta. A cozinha está dentro da sala. É um lugar único. Sim. E o Cris não quer. Eu falei, mas eu posso fazer aqui e te entregar pronto. Que tem uma estrutura, inclusive, melhor, né? São seus utensílios, exatamente. o seu forno, eu não fogão. preciso me deslocar para a casa do cliente, não preciso incomodar o cliente. E foi assim que surgiu o Day Cook. De uma cliente que tinha uma demanda. E criou-se o Day Cook, que é um cardápio personalizado, onde eu produzo 10 quilos de comida de acordo com a necessidade do cliente, o gosto do cliente e o mais legal, o porcionamento do cliente. Sim. Então, eu sempre questiono, quantas pessoas vão comer? Você acredita que 1 quilo de proteína para sua família de 2 adultos e 2 crianças
seja um bom tamanho, e a gente vai adaptando isso. Se no próximo mês ele achar que ficou grande a porção, a gente diminui um pouquinho. E acaba que é um fornecimento que facilita muito o dia a dia. Mas foi muito engraçado quando você falou, Glaucia, a gente pode fazer, porque o meu caso foi esse, né? A gente tá com uma porção grande, que ou ela é grande quando a gente decide comer sozinho, né? Ou ele deixa de comer porque ele fala, eu não vou comer metade, deixar metade. E aí eu lembro que a primeira coisa que passa na minha cabeça quando você falou day cook foi, ela vai lá em casa, e eu te perguntei, eu falei, Bianca, você vai lá em casa? Você falou, não, eu já tenho toda a minha estrutura pronta, né, com uma equipe, se eu precisar trabalhar com a equipe, eu vou trabalhar com a equipe, eu não vou enfiar um monte de gente dentro da tua cozinha para usar os seus recursos, para me deslocar para lá, para depois voltar para casa. Então, quando eu olhei, eu falei, não é possível. Ela vai fazer os pratos que a gente quer, né, na casa dela e vai chegar tudo prontinho aqui, arrumado. Então, assim, você já ganhou uma gaveta do nosso freezer. Então, tem a gaveta Bianca Fola no freezer. Eu tenho uma gaveta, Brasil. Gaveta Bianca Fola. Isso é maravilhoso. Tá lá. E assim, ele é chato pra comer. Meu marido é bem chato, assim, não gosta de um monte de coisa. E aí eu falei, tomara que dê certo. E deu muito certo, né? Deu certo dele falar pra filha, e aí vai. Então, assim, vários clientes já vieram, né? Da indicação de vocês. Sim, porque ele enlouqueceu, né? E aí um ponto que era, o que ele pediu, gente? Ele pediu rabada. Aí até aí tudo bem, rabada a gente até acha aqui em São Paulo com uma certa, facilidade. Se procurar, acha. Isso. Ele pediu dobradinha, eu não consigo nem pensar como é que faz isso. Ele pediu língua com alguma coisa. Eu falei, só isso, tipo, vai ter algum prato pra mim, né? Aí eu lembro que você falou assim, vamos fazer um filé mignon que dá pra fazer vários pratos diferentes com um filé mignon, né? Então, assim, ele conseguiu dividir. Né? Tem até a história, né? A filha pediu, tipo, já que você vai vir aqui em casa almoçar, traz uma rabada, né? da Bianca e tal. E ele falou, não vou levar. Tipo, ela tava inclusive vendendo a rabada, tá aqui o telefone da Bianca, né? E ela já é sua cliente, né? Ela é. E ela ficou brava, né? E aí ele viu que realmente foi sério, acabou levando. Então, assim, e é isso, é a comida afetiva, né? Então, assim, imagina, eu não sei fazer, eu não gosto, e eu tentar fazer uma coisa que a mãe dele fazia super bem, né? Ou que a avó, né, da filha dele fazia super bem, esse é um trauma. Essas histórias são muito fortes para mim, porque eu não sou cozinheira de primeira formação, né? Sim. Eu sou advogada de formação, eu trabalhei na auditoria de um grande banco brasileiro por alguns anos e eu tive síndrome do pânico. Então, depois de 4 anos trabalhando na auditoria, eu saí e eu fui atrás de fazer o que eu amasse, o que me fizesse feliz. E desde 2005, eu criei o Buffet A Chef em Casa. E são esses momentos, trabalhar como cozinheira, como personal chef, é muito cansativo, é um trabalho muito braçal, a gente fica muitas horas em pé. Então, quando eu enxergo essa mudança, quando eu enxergo essa... quando eu toco esse lugar, porque só alimentar pessoas, eu poderia até contratar alguém para fazer, mas quando eu toco no coração da pessoa com algo que eu cozinhei, é o que faz tudo valer a pena. E você me mandando mensagens de ele amou, a Verena também, lembrando da avó que fazia rabada. Então, assim, é muito prazeroso para mim e são esses momentos que fazem tudo valer a pena. Mas eu acho que a experiência começou antes do ele amor, né? A experiência começou assim, alguém vai fazer aquela comida diferente, que eu não como há muitos anos, né? E que toda vez que eu saio para comer, que não tem o mesmo gosto. Então, começa quando você fala, né, do serviço premium, você já encantou lá atrás, quando você falou assim, ele quer a dobradinha com molho vermelho ou ele quer a dobradinha... com feijão branco. E aí ele começou a olhar e falou assim, nossa, ela tá entendendo o que eu tô falando. Então, começou a criar aquela expectativa, aquela coisa assim. O prazer começou na hora que a gente fechou os pratos do Day Cook e finalizou quando ele falou, cara, é muito bom. É muito bom. Mas isso é algo que eu falo muito nos cursos e nas mentorias que eu entrego, né? O premium é o detalhe. A gente começa um atendimento premium no momento zero. Quando o cliente te manda uma mensagem, você tem que ser assertivo na resposta, você tem que ser ágil na resposta, você tem que ter um documento para enviar para ele que seja bonito. Eu sempre brinco muito, né? Já tá comendo com os olhos ali, na hora que ele olha. Isso, quando você vê que tem um PDF bacana, que é uma apresentação que fala um pouco da minha história, porque antes da pessoa contratar a comida da Bianca, ela contrata a Bianca. E não tem como eu fugir dessa personalização, porque a chefe em casa, seja através do buffet,
seja através das comidinhas congeladas, seja através do day cook. Então, é isso que diferencia um atendimento convencional de um premium. Você tem que ser rápido, assertivo e ouvir o cliente. Isso eu acho que é o principal, né? Eu nem falo de escuta ativa, que eu acho essa denominação muito legal. Eu acho que é uma escuta afetiva. Então, isso. além da ativa, onde você escuta e tenta entregar o que o cliente quer, você também ouve com o coração. Então, quando eu recebo um pedido de a minha avó, gente, eu preciso parar e entender que aquela pessoa tem uma expectativa. E isso tem que ser entregue, tem que ser feito com carinho, tem que ser feito por mim, dentro do meu espaço, com amor, eu escolhendo os ingredientes. Então, assim, eu tenho um fornecedor de rabada, eu tenho um fornecedor de buchada, que, né, são coisas que são Começa delicadas. no início, né? Por exemplo, não é uma pessoa que nunca cozinhou, que vai ali no Carrefour ou vai ali Não. e vou comprar a rabada que tá ali. Né? Às vezes você fala assim, nossa, ficou horrível. Não, mas você estava com um produto ruim, né? Você começou com um produto talvez que não fosse adequado. Então tem isso de olhar e falar assim, eu tô tendo na realidade uma pessoa que está fazendo para mim, que está buscando os melhores fornecedores, que eu não tenho tempo. Além de você não ter tempo, é a confiança de saber que eu vou atrás dos fornecedores de melhor qualidade. Ontem mesmo eu estava respondendo algumas mensagens de WhatsApp e uma cliente me mandou uma mensagem assim, ela nunca contratou nada meu, ela tem o meu cardápio e ela me mandou uma mensagem assim, você conhece a empresa Blue Balloon? Porque eu vi que você segue eles e como eu confio em você. Então assim, o que a Bianca Folla faz que uma moça que nunca me contratou, mas ela me segue, ela me vê na televisão, ela foi atrás do meu WhatsApp, eu vi que você segue essa empresa. Posso contratar? Eu acho que você virou sinônimo de qualidade. Então, assim, por exemplo, eu sou carioca, o Cláudio também, mas meu pai é capixaba. Então, a única coisa que eu acho que eu sei fazer direitinho é moqueca. Tá. E ali, tô em São Paulo, morei em Santos era fácil. Ia lá no mercado peixe, comprava, tudo fresquinho, dava para fazer. Aqui em São Paulo a gente tem uma certa dificuldade. E aí, esses dias, a gente viu que você comprou... um fornecedor. A gente viu que você comprou e marcou o fornecedor. Aí o Cláudio tirou um print e me mandou a foto. Eu acho que esse fornecedor Pescados aqui vai atender... Gabriela, pode pedir. Vai atender a gente. Então, tá lá. Né? Sim. Então, já tá lá, guardado, bonitinho, pra gente, o dia que precisar, a gente pedir. Por quê? Porque a gente viu desde o início, né? A experiência com a comida que você entregou pra gente, apesar da gente nunca ter pedido frutos do mar, a gente olhou e falou assim, nossa, a experiência foi muito boa. É tudo de muita qualidade. Se ela tá usando esse fornecedor, provavelmente esse fornecedor é um fornecedor de qualidade. Então, é quase um selo Bianca Folla dos fornecedores, né? Que é um ponto importante. Sim. Mas uma coisa que fica pra mim, Bianca, é assim, como é que você se organiza? Você cozinha o mês inteiro pra entregar? Porque assim, se você faz o day cook, eu fico pensando assim, tá, se ela cozinha o dia inteiro para entregar a comida congelada, né, ou personalizado, como é que ela faz para ter agenda para fazer day cook? Ou como é que ela faz para ir fazer um evento? Você estava no evento ontem, a gente viu. Falei, gente, ela tá trabalhando domingo. A gente tá gravando uma segunda, gente. Ela tá trabalhando num domingo. Que horas essa mulher descansa? Como é que é essa rotina de planejamento para conseguir essas 3 frentes no negócio? Que as 3 dependem de você, né? Primeira coisa que eu desenvolvi nesses 19 anos de carreira é saber lidar com os eventos da semana. Tá. Por exemplo, eu não posso me preocupar com o evento que eu vou fazer sábado, dia 21/12, porque eu ainda estou na segunda. O que eu posso fazer pelo evento de segunda? Eu tenho que estar com a minha equipe reservada, eu tenho que estar com o cliente tranquilo, sabendo que eu estarei lá, e eu tenho que saber que eu preciso começar a preparar esse evento na quarta. Eu preciso fazer as compras, eu preciso ver se os meus fornecedores, quando que eles me entregam. Então, o que eu aprendi empreendendo na cozinha nesses 19 anos? A lidar com a ansiedade. Nenhuma mulher tem isso, né? Ninguém é ansiosa. Então, eu tenho uma habilidade em conseguir falar para mim mesma assim, não adianta você perder o sono agora. Deita e descansa, porque amanhã você precisa estar bem para trabalhar. Então, esse planejamento na minha cabeça, ele funciona semanalmente. Tá. Eu faço ciclos semanais. Então, segunda-feira, que é hoje, é um dia que a minha equipe está lá e a gente organiza a cozinha para ela funcionar durante a semana. A gente vê o que está faltando no estoque, a gente faz lista de compra, a gente bate o estoque de comida congelada do cardápio fixo e vê quais dias a gente vai fazer o quê.
Tá. E com base nisso, as coisas vão se desencadeando, como um efeito dominó. Se eu preciso amanhã produzir estrogonofe, eu preciso encomendar hoje no meu açougue os cubos de frango para o estrogonofe. Tá. Então, é um efeito cascata. Segundas-feiras a gente organiza a semana, terças e quartas a gente cozinha as comidas congeladas e o day cook, quando há day cook. E na quinta eu começo a me preparar para os eventos do final de semana. Normalmente eu faço 1 evento a 2 eventos por semana. Já cheguei a fazer 9. Ai, meu Deus. No começo da minha carreira, eu trabalhava muito. Nos primeiros 10 anos... Mas você fazia só isso ou você já tinha os 3? Era uma frente. Então, isso, era a chefe em casa. Eu trabalhava chefe em casa e a semana começava na quarta. E quando você fala chefe em casa, é evento. Você ia fazer um jantar, um almoço, alguma coisa pontual. Não é a chefe em casa fazendo day cook. Não. No começo da minha carreira, os primeiros 10 anos, era a chefe em casa, buffet em domicílio. Então, eu trabalhava muito de quarta a domingo. Eram ciclos que eu fazia 3 eventos por semana, 4. E eu me organizava assim. Começamos na quarta, trabalho até domingo, descanso segunda e terça. É que eu ia te perguntar, nessa semana que você falou, segunda a gente se organiza, terça e quarta a gente está fazendo day cook e tal. Quando você descansa? Nessa jornada hoje, agora? Nunca. Meu Deus! Como assim, Bianca? Por isso que eu estou nesse novo negócio educacional do digital, porque eu estou planejando para os próximos anos diminuir a carga. Então, assim, quando eu comecei, eu já fazia algo personalizado, mas eu comecei fazendo buffet em domicílio como todo mundo. Cardápio infantil, cardápio de massa, cardápio... Eu fui dentro do que a gente conhecia, mas eu já deixava o cliente dar uns pitacos. Então, eu falava, você quer que eu sirva alguma coisa de diferente? Você gostaria de algo diferente? Então, a personalização começou lá no dia 0. Mas depois de 10 anos de carreira que eu consegui entender que o público que eu atendia era um público premium que entendia o valor do meu serviço e que eu podia aumentar o valor do meu preço e trabalhar menos. Então, eu construí uma carreira nos 10 primeiros anos e depois eu aumentei o preço do meu serviço para que eu trabalhasse menos e ganhasse igual ou mais. Então, foi um caminho que começou há uns 10 anos atrás e que hoje eu consigo fazer 1 ou 2 eventos por semana. E aí eu somo as outras atividades. Sim. Mas é um serviço que é muito cansativo. Eu já tenho 46 anos, então eu planejo diminuir muito o ritmo de trabalho aos 50. Eu acredito que mais 4 eu consigo fazer. Então, assim, o planejamento é, nos próximos 4, trabalhar muito para eu conseguir estar no digital e ter os meus cursos, as minhas mentorias como uma fonte de renda potente. E quando você fala de curso, eu acho que isso é muito legal, né? Porque assim, você desenvolveu, são 19 anos, desenvolvendo uma metodologia de organização, de divulgação, de venda, de precificação, de negócio, né? Tanto que o teu curso chama Minha Cozinha, Meu Negócio, gente. Então, é olhar como um negócio, né? Isso. E eu acho que você vai ajudar muita gente a olhar, tipo, eu super cozinho bem. Mas ter um negócio de cozinha não é só sobre você cozinhar bem. Não. Pelo contrário, você pode cozinhar super bem e o seu negócio não decolar. E eu vou além. Existe um abismo entre prestadores de serviço premium e público premium. Tem muito público premium para pouco prestador de serviço. Então, às vezes, eu não faço mais interior e litoral. Eu ia para Santos fazer evento. Qual o tempo que você gasta para se deslocar? E quando eu comecei a falar não para os clientes... Primeiro eles ficaram bravos e depois eles ficavam assim, mas me indica alguém. Não tinha. Você tem alguém que você conhece no litoral que faz o que você faz? E eu pensei, opa. Outra oportunidade de negócio nicho de mercado, uma oportunidade de negócio. Primeiro foi o Day Cook, agora virou outro. Então, agora... assim, além, gente, de ser uma baita, uma chefe, né, de cozinha, é uma pessoa também que tem uma mente empreendedora, né? Tudo que a pessoa fala, alguém trazia um problema para você falava assim, será que eu consigo resolver? Se eu te falar todas as empresas... Eu não sou uma pessoa que consegue falar não com muita facilidade. Na terapia eu estou tentando... Vou te dar um videozinho para você ler. Pra você ver um vídeo e um livro. Em 2014, quando eu fiz 10 anos de buffet a chefe em casa, eu abri um food truck, a chefe na rua. Gente, é enlouquecida. Lembra aquele movimento de comida de rua aqui em São Paulo? Feirinhas gastronômicas, food parks. Sim. Eu surfei 3 anos a onda das comidinhas de rua, com muito sucesso. Deus do céu. Como é que você conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não sei.
Eu não consigo, eu olho para trás e eu penso, como que eu fiz isso? E a gente vendia 200, o meu prato mais vendido nas comidinhas de rua, que foi o que me levou para a televisão também, era um camembert empanado e frito, com geleia. A gente chegava a vender 200 por dia. Meu Deus. Eu imagino a loucura que era, né? E aí eu surfei essa onda. Depois eu abri uma empresa de papinhas de bebê, feitos Saudável. na Thermomix, que é um robô de cozinha Sim. alemão maravilhoso, que a gente fazia tudo na Thermomix. Aí depois de 2 anos percebemos que não ia rolar. Mas assim, eu tenho essa vontade. Eu só preciso tomar cuidado, porque às vezes Não perder o foco. a gente abre muito o leque e perde um pouco o foco. Por exemplo, eu sei que o Day Cook é um serviço que me traz mais frutos de dinheiro do que a comida congelada tradicional. Por quê? Eu vou uma vez no cliente cada 20 dias, uma vez no cliente por mês, e eu entrego uma comida suficiente para ele para aquele período. No cardápio fixo, eu vendo menos, né? A quantidade que o cliente precisa comprar é menor para eu entregar. Então, acaba que você fica Indo levando de pouquinho vezes. em pouquinho. Não, e tendo um serviço de atendimento, alguém para responder o WhatsApp, alguém para formalizar ver o pedido. Pagamento. Então, para mas eu já vi que 2025... mudou. Porque agora eu já vi que a gente consegue fazer o pedido, você consegue ver o cardápio no WhatsApp. Eu achei aquilo super moderno. Ah, outra coisa. Super moderno. Vou contar essa história para vocês vão ficar... Dona Cibele, minha cliente. Um dia ela estava fazendo o pedido e eu falei, mas você quer o bife a rolê pequeno ou grande? Porque eu tenho no cardápio o bife a rolê com espaguete de abobrinha e o que é só o bife a rolê. Ela respondeu assim para mim, ai, Bianca, muito difícil fazer o pedido com você, eu não quero mais. Porque você dava muita opção, né? Ela não conseguia escolher sozinha. Aí, em primeiro momento, eu falei, ela tá falando comigo, eu estou aqui à disposição dela. E ela não quer falar comigo. Se ela quiser, ela me liga e eu faço o pedido. Por que ela não quer mais o pedido? Aí eu me fechei em copas, fiquei triste, conversei com a Márcia, que é minha assistente lá na administração, falei, Má, ela não quer mais. Foi como se ela desse um não para mim. Sim. Aí a Márcia, não acredito, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, mas alguma coisa a gente vai fazer. Durou 2 dias a minha introspecção. De tentar entender, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Ela entrou em contato, fazer o pedido e voltou. Andou para trás. Andou para trás. Aí nós tivemos uma imersão da nossa mentoria. Eu pus no grupo, a Zora falou, eu também só peço porque eu sou sua amiga, mas que dá muito trabalho, dá. Aí eu falei, não. E por que ninguém nunca me falou, né? Não, então eu vou ter que ouvir isso e mudar. Aí eu fui atrás de pesquisar o catálogo lá do WhatsApp Business e você não acredita. Todas as pessoas hoje fazem o pedido através do WhatsApp Business. Não faz 60 dias que eu implementei. É verdade. A última vez a gente achei que as pessoas iam ficar tristes. Ah, mas eu quero falar com você. Não, elas querem praticidade, elas querem rapidez. Isso. As pessoas... Não é só isso. As pessoas vibram quando vê que o teu negócio está crescendo do ponto do seguinte. Que bom que ela vai ficar na cozinha, não vai ficar respondendo no WhatsApp. Porque se você está na cozinha, você está inventando receita nova. O troço vai vir diferente. A gente vai ter um mês diferente. Ela está experimentando um produto diferente, um fornecedor diferente. A gente não quer você na frente do WhatsApp. E aí, quando eu implementei o catálogo no WhatsApp, o que eu fiz? Mandei mensagem para a Cibele. Falei, dona Cibele, por conta da sua mensagem, eu estou implementando um novo sistema. Você pode testar para mim? Nossa, quando ela fez... Maravilhoso, Era Bianca. isso que eu queria. Com foto. Você entendeu a minha dor como cliente. Isso é um serviço premium. Sim. Porque eu poderia falar, dona Cibele, o que representa o quê? 0,1% do meu volume de venda? Deixa a dona Cibele para lá. Mas eu percebi que muitas pessoas aderiram. Muito. Então, assim, quando a gente abre o nosso olhar, quando a gente abre a nossa cabeça para as coisas que os nossos clientes estão dizendo, não tem como o cliente fica agraciado, ele fica feliz, ele fica... tem pratos que eu nomeio, né? Tem o fusilli da Andréia, tem o fusilli da Júlia. Eu não sabia quem era, né? Dona Andréia é minha principal cliente. Ela falou, eu queria tanto um macarrãozinho assim com franguinho. Então você vai fazer a rabada do Cláudio. A rabada do Cláudio. Ele vai enlouquecer agora, porque ele vai ficar doido, entendeu? Com essa história. Mas esse é o ponto, assim, entender aonde toca, né? Sim. E aí um ponto que é assim, empreender no Brasil é muito difícil. Né? Recém eu estava lendo uma reportagem, né, que a gente tem uma quantidade enorme de empresas que quebram nos 2 primeiros anos,
Mas que aí, as que passam desses 2 primeiros anos, elas batem na barreira dos 5 anos. E você está 19 anos no mercado empreendendo e trazendo ideia nova, e trazendo o day cook, e trazendo a comida congelada, e trazendo a chefe em casa, e food truck, e papinha de bebê, e assim, muitas coisas. Muitas coisas. O que fica para mim é o seguinte, quando a gente fala de planejamento, né, e puxar um pouquinho sardinha para o meu lado, a gente fala de planejamento financeiro, né? Como é que foi esse início de jornada lá com 25 anos, você olhar e falar assim, tá, vai ter mês que eu vou ganhar muito, vai ter mês que eu vou ganhar mais ou menos, vai ter, se eu não trabalhar, ansiedade, né? Se eu não trabalhar, eu não vou faturar, então não quero ficar descansando. Como é que foi esse planejamento para você de separar o que é negócio e o que é remuneração da Bianca Folla, pessoa física? Glau, no começo eu não tinha esse olhar, tá? Eu tinha 26 anos quando eu comecei a empreender na Chefe em Casa. Eu era muito nova. E eu lembro, quando eu paro para olhar o meu passado, como era? Eu lembro que eu reinvestia tudo no meu negócio. Eu tinha uma condição financeira bacana, eu estava casada no momento, então os meus maridos sempre me apoiaram naquilo que eu fazia. E eu acho que a tranquilidade de ter uma estrutura, uma base... estável, assim, né? Sempre foi muito importante. Eu nunca trabalhei com a corda no pescoço. Ok. Então, assim, é uma tranquilidade que eu sempre tive de... os 5 primeiros anos eu tenho certeza que eu reinvesti. Por quê? Porque no buffet A Chefe em Casa, você não precisa ter nada na sua casa. Eu levo toda a louça. Então, isso é algo também que muitas esposas que recebem... a diretoria, onde o esposo é diretor, elas falam para mim, eu não acredito que você vem com tudo e vai com tudo no mesmo dia. E porque outra coisa, eu não preciso comprar, eu não preciso alugar, eu não preciso ter essa dor de cabeça. E normalmente o aluguel do enxoval do evento, eles te entregam na sexta e buscam na segunda. Fica então, tudo caixas e caixas na casa da pessoa. Então, eu reinvesti tudo nisso. Até hoje ainda eu reinvisto muito. Eu não posso ver uma porcelaninha, um copinho, e eu compro tudo de 50, né? Porque os eventos são até 30 pessoas, mas eu tenho que ter uma reserva. Então, eu sei que eu reinvesti tudo nos primeiros 5 anos. E eu sempre fui uma pessoa que acreditou em estar presente em todos os canais de atendimento. Então, eu sempre tive um site, eu sempre tive um WhatsApp, eu tenho um e-mail profissional, onde eu tenho no Facebook, eu tenho o Instagram, então em todos os lugares eu sou encontrada. Mas, quando... Não comecei também dividindo as coisas não, tá? No começo era tudo junto. Não me orgulho de falar isso, mas eu lembro que em determinado momento alguém falou assim para mim, pelo menos pega um cartão de crédito para Chefe em Casa. Separado e um cartão de crédito da Bianca Folla, pessoa física. E eu olhei e pensei... Faz sentido. Nossa, tão simples. Não precisa dificultar. Não. Um passo, né? Se a gente der um passo de cada vez, a gente vai aprimorando a nossa vida financeira, né? E isso, Glau, eu acho que faz uns 8, 9 anos. Então, assim, nos primeiros 10 anos eu trabalhei meio misturado. Eu sempre tive um olhar muito tranquilo para saber o que era. Eu sei quanto eu lucro em cada coisa, porque eu tenho uma sensibilidade para isso. Mas falar para você que eu tinha anotado, que eu tinha uma planilha, não tinha. E depois que eu tive a planilha, mudou absolutamente tudo. Você começou realmente a profissionalizar do ponto de... a empresa, não a cozinha, né? Um a Excel, empresa. Um Excel. A gente usa Excel também. Não tem nada de aplicativo doido, não. Eu tenho lá uma planilha onde eu anoto os gastos pessoais, quanto que eu gastei em cada festa, quanto que eu comprei de insumo para os estoques. E muito louco, porque hoje eu consigo saber até qual despesa é de cada empresa. De qual produto que você tem hoje? Do curso, do Day Cook ou da O que é Chef em Casa? investimento aqui? O que é do Day Cook? O que é da Chef em Casa Buffet? É a única forma que você tem de avaliar o seguinte. Tá valendo a pena os 3? Por exemplo, se eu tiver um conflito de agenda, qual que eu dou prioridade? Exatamente. Se a gente for olhar do ponto de vista financeiro. Exatamente. Se a gente não tem essas informações, a gente fala assim, são os dados e fatos financeiros, né? Eu não faço escolhas inteligentes. Porque a gente tem que fazer escolha todo dia, várias vezes no dia. E você sabe que isso eu devo a uma pessoa que eu conheci há uns 5 anos atrás, que ela se chama Graciela. Eu estava fazendo uma mentoria com ela curta, de alguns encontros, e eu sempre... Foi quando eu tive essa coisa de criar um curso, né? Ela falou assim, eu falei, você me ajuda a criar meu curso? Aí ela falou assim, você não tem 1 minuto sobrando na sua agenda, você não sabe de onde vem seu dinheiro, para onde vai. O que te dá mais lucro, né? Então você precisa organizar tudo.
E aí eu vou falar para você que foi sofrido, hein? Ou seja, se você está em casa, está começando agora, já começa organizado. Porque depois, para a gente tirar da nossa cabeça, né? E sedimentar, foi muito dolorido. Porque eu pensava assim, isso aqui vai dar muito trabalho. Eu vou perder quantas horas fazendo isso aqui? Eu podia estar cozinhando, porque esse é o meu problema também. Eu vou sempre preferir estar cozinhando. Eu sou uma especialista raiz. Mas esse é o problema, né? Não é um problema. Mas a gente foge do... Como é que eu vou dizer assim? A gente foge do que tem que ser feito, né? Tipo assim, eu sei que se eu fizer isso, meu negócio vai para um outro patamar. Mas isso aqui é desconfortável. Então, onde é mais confortável? Tá dentro da sala de aula? Tá dentro da cozinha? Por exemplo, ontem eu parei e eu tava lá fazendo um bilhetinho bonitinho, né? Próprio punho, tarará, para mandar os certificados de conclusão da mentoria. Uhum. E aí eu parei, então agora eu vou subscritar o envelope, vou fazer não sei o que. Falei, gente, eu tenho pessoas para fazer isso. Mas o que era isso? É a minha sabotagem pura. Por quê? Porque eu tinha que fazer uma coisa que eu não queria. Que era uma coisa chata, que ia me demandar muito tempo, e era domingo. Eu falei, não, deixa eu fazer uma coisa que eu gosto. Então eu fui para a parte da entrega diferenciada, tarará, mas que não necessariamente precisava ser a minha pessoa fazendo ali. Nem naquele momento. Exatamente. Você poderia estar curtindo um filme, assistindo alguma coisa. Mas assim, quando eu vejo o que eu fiz nos últimos anos, é assim, surreal. Quando a gente se coloca num lugar de organizar e de planilhar, pode ser um caderno também, porque a gente na cozinha é tudo muito número, né? Uhum. Pode parecer que é algo de humanas, mas não é. Tem muito de exatas. A gente precisa entender muito sobre peso, sobre gramas, quanto custa aquele ingrediente nas gramas que vão entrar naquela receita. Então, quando eu parei de mimimi, quando a gente para de querer arrumar desculpa e encara o que precisa ser encarado, a gente tem um crescimento exponencial e rápido. Uhum, muito rápido. Porque tudo começa a fazer sentido, as peças começam a se encaixar. Você consegue fazer o que você faz mais rápido, porque você criou um processo, você criou um método, ele é replicável. Então, se você traz alguém para trabalhar com você, a pessoa já sabe quanto que ela vai ter que cortar, como ela vai... Eu vi outro dia uma foto que você estava colocando, uma sequência de fotos, na realidade, ensinando a cortar. Juro por Deus, eu olhei e falei assim, acho que eu vou fazer o curso da Bianca, eu não tenho negócio de cozinha, eu não cozinho bem, delícia, mas eu acho que isso aqui vai me ajudar a otimizar a minha forma de lidar com a cozinha. Olha que loucura. Quando eu comecei a empreender no negócio educacional, eu precisei ter pessoas trabalhando comigo que soubessem fazer o que eu faço. E aí, elas até sabem fazer o que eu faço, mas elas precisam seguir uma receita porque o resultado tem que ser muito parecido, ou parecido ou igual ao meu. Uhum. E aí eu falava, me vê 3 cebolas meia-lua. A pessoa não é obrigada a saber o que é uma cebola cortada em meia-lua, fina, grossa, um brunoise. Então, assim, é uma nomenclatura diferente, porque a gente vem, né, da escola francesa, que traz todos os nomes para a gastronomia. E eu precisei fotografar tudo isso. Eu acho que foi isso que eu peguei. Não sei se você estava fotografando naquele dia, mas eu vi, vários tipos de cebola cortada. Vários tipos. Eu falei, nossa, tem vários. E a leiga, né? Nossa, tem vários tipos de jeito de cortar a cebola. E esses POPs, né, esses procedimentos operacionais, me tiraram o sono. 2024 foi o ano da padronização da chefe em casa, quer seja no buffet, quer seja nas comidinhas congeladas, porque isso é imprescindível para que nos próximos anos eu consiga aumentar e crescer o meu negócio educacional. Mas você vai ver que 2025 vai ser... Você vai olhar e vai falar assim, nossa, agora está muito mais fácil treinar, porque está aqui. Com e não certeza. Precisa necessariamente, no primeiro momento, ser você. Pode ser alguém da sua equipe e você vem para fazer o refino. Isso. Né? O básico está ali, está tudo escrito, tudo fotografado. Não é escrito, né? Você fotografou. Fotografei. Esse é o nível de qualidade, né? Então, assim, e qualidade para o teu cliente que vai receber, e qualidade para aquela colaboradora que está entrando na cozinha e está falando assim, nossa, estou aprendendo a fazer de um jeito diferente, né? Não, e as meninas que trabalham comigo, elas ficavam sem graça de perguntar de novo. Sim. Então, quando eu falo cebola em meia-lua, elas conseguem ir na planilha, lá na nossa pasta onde está tudo impresso, e elas olham e elas sabem o que é. Então, assim, aí, se tiver tempo. dúvida, aí elas vão em você. Mas elas já fizeram o primeiro trabalho, né? De ir lá olhar e, às vezes, já resolveu o problema. Exato. Não precisa nem te buscar, né? Exato. E, assim, para a gente conseguir chegar nesse lugar, eu precisei sair do lugar de ser incomodada, porque a Márcia ficar assim para mim, tirou foto?
tirou foto até da montagem das marmitinhas, porque estava tudo na minha cabeça. Sim. Aí acontece alguma coisa de um dia você levantar com dor de barriga, não se entrega. Glaucia, eu não... Olha, teve um mês que foi setembro de 2023 que eu tive uma crise de ciático. E naquele mês eu falei, não dá mais para ser assim. Você imagina... Foi o primeiro evento que eu cancelei em 19 anos. E o cliente chorava do outro lado. Ele, mas você tá bem? Fica calma. É só um encontro de amigos. Eu chamo um churrasqueiro. Eu tava desesperada. Porque eu falei, como é que eu vou ligar pro cliente e dizer, eu estou no hospital e eu não vou conseguir te atender amanhã? Então, assim, foi muito marcante para mim. E naquele momento eu falei, eu não posso fazer isso nem comigo. Sim, eu ia falar exatamente isso. Nem comigo, nem com o cliente. Então, assim, em caso de emergência, a chefe consegue mandar outra pessoa. E é isso. Eu não quero mandar outra pessoa. Mas, Bianca, tem duas coisas importantes. Assim, uma empresa, né, que depende da gente, né? A gente não pode ser um autônomo com um CNPJ. Isso é muito bom. Eu era. Eu acho que todas nós, quando a gente começa a empreender, foi o que você falou, a gente entra como... Eu sei fazer uma coisa bem feita, eu vou fazer disso um negócio. Isso. Então, a gente fica ali durante muito tempo. O que eu acho a gente demora muito tempo sendo autônomo com o CNPJ, porque a gente tem alguns benefícios fiscais, né? Fica mais barato, mais organizado. Mas virar empresa de verdade demora um tempo. Por quê? Porque a gente precisa entender o seguinte, como é que a minha empresa roda para eu sair de férias? Como é que a minha empresa roda se a crise de ciático tivesse durado 10 dias... Mas você está muito perto dela rodar. Por quê? Você já criou o procedimento, você já preparou. Tudo bem, um evento, eles querem a Bianca no evento. Isso. Mas, por exemplo, para fazer a comida congelada, você pode... Elas sabem o que precisa fazer, como precisa fazer. Você pode simplesmente passar ali, dar uma olhada, fazer a checagem final. Isso. Né? E aí você consegue se permitir descansar. Há um ano atrás, ninguém estaria na minha empresa hoje trabalhando. É isso. Porque eu fui de 1, que é 0, que era eu, para 3 pessoas lá trabalhando. Então, hoje eu tenho a Márcia, a Fatinha e a Fernanda lá. E já é... Eu nem sei como que foi esse caminhar, porque foi tão intenso e foi tão orgânico, porque as 3 entenderam o que eu precisava fazer e elas são muito proativas, são muito dispostas. Então, eu acredito que 2025 vai ser um ano de crescimento para mim, solidificação, né, desses processos, dessa organização ali da Chefe em Casa, das comidinhas e do buffet, para que eu consiga estar no digital de forma mais plena e mais presente. E isso foi pensado. Quando eu falo que são 5 anos para fazer a transição, eu já tinha esse olhar lá atrás. Mas não vai ser amanhã que eu vou vender um monte de curso. Sim. Porque eu não vou conseguir me dedicar à venda desse curso. Então, assim, é um processo, é um crescimento. Então, esse olhar eu já tive lá em 2023, quando eu falei, em 5 anos, eu quero estar com um negócio implementado e conseguindo ter uma fonte de renda dali. E eu acho muito legal, porque eu lembro quando logo que a gente entrou na mentoria, né? E eu falava, mas qual é o produto dela? Qual o curso? O que ela vai vender? Tarará. E quando você lançou o curso, eu falei, nossa, que legal, cara. Agora ela vai ensinar pessoas a montar um negócio. Que foi o que você vivenciou. Eu não sabia também você o que era que eu ia fazer. Imagina se você tivesse isso, Sim. quando você começou lá atrás, tipo assim, não no primeiro ano, no segundo. Eu teria economizado uma década de sofrimento, e é isso que eu tento falar para os alunos. Quando a gente vende um curso em que eu tenho 20 anos de experiência, é porque eu sei quais são os tropeços que você vai dar, e eu não quero que você dê. Você pode ir mais rápido. Porque eu já dei. Sem errar tanto, né? Porque errar a gente vai errar, mas assim... Faz parte, né? Você vai errar muito menos, você vai conseguir ter um resultado mais rápido, porque assim, toda vez que a gente começa a errar no nosso negócio, a gente se questiona, né? Meu Deus, mas será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que isso aqui vinga? Será que isso aqui cresce? E essas dúvidas, elas são importantes para mobilizar a gente, mas elas, se a gente não tomar cuidado, elas minam também a nossa segurança, a nossa vontade de continuar, né? Então, assim, não ir sozinho, acho que é o primeiro passo, né? Então, assim, se alguém já passou e tem condição de me mostrar onde eu posso errar menos, é ali que eu quero estar, né? E um segundo ponto é você mostrar para a pessoa que às vezes nem sabe que tem um problema. Tipo, olha, você vai ter um problema às vezes na contabilidade, você vai ter um problema na hora de vender, na hora de se posicionar no marketing, na hora de porcionar, na hora de precificar. Gente, tem muita coisa. E às vezes a gente não tem essa visão. Então a gente olha e fala assim, nossa, tem isso que eu nunca olhei. Né? Então acho que entrar para olhar isso é importante. E eu tenho uma dúvida, porque eu lembro que você me falou uma coisa e eu fiquei com isso na cabeça, porque eu também sou advogada, né? Então assim, eu lembro que você falou assim, nossa, eu tenho advogados no curso.
fazendo curso. A minha persona é transição de carreira, porque é a minha história também, né? Tem muita gente fazendo transição de carreira. Na verdade, não são pessoas que já são bem-sucedidas, mas que enxergam na gastronomia um plano para o segundo momento da vida, vamos dizer assim. Então, eu tenho advogados, eu tenho pessoas que são bancárias, eu tenho pessoas que são de outros países e que vêm. Eu tenho uma moça na Espanha, uma moça em Portugal, que viu na gastronomia uma possibilidade de renda lá. Porque o que você precisa para você fazer um personal chef ou um day cook? A tua cozinha. Você só precisa de você. Não, e da tua cozinha, e de convencer olhar, alguém a te dar uma oportunidade. Testar, já pensou você chegar em Portugal e oferecer um buffet em domicílio de comida brasileira? As pessoas piram. Sim. Então, eu vejo duas oportunidades. Você abrir um negócio de gastronomia onde você precisa só do seu talento, que pode ser através do day cook. Você não precisa de estrutura nenhuma. Se você não tiver um espaço, você pode ir no cliente. Pode. Eu tenho clientes que não me contratam porque querem que eu vá na casa deles. Eu gostaria de eu comprar os insumos e você vir aqui. Neste formato, eu não forneço. Gostaria de ter alunos para indicar, porque já seria uma carta. Você teria, na realidade... Estou preparando as pessoas com a minha metodologia, com a minha experiência de serviço premium, e eu posso indicar XYZ para fazer para você do jeito que você gosta. E a outra coisa que eu destaco também, existe um lapso entre profissionais, parem de lutar pelo que é o convencional, parem de lutar por preço. Buffet cobrando 69, 89, 109, tem 1 milhão. Então, você vai ter cliente que vai te pedir desconto, você vai ter cliente que vai pedir para você, pode não cobrar as crianças. Então, parem de brigar por esse tipo de cliente. Entendam que existe um mercado premium que está disposto a pagar um preço mais alto por um serviço que você vai ser treinado para entregar. Então, assim, quando eu falo para o cliente, eu só faço um evento por dia. Eu não fico indo de um lugar para o outro vendo as minhas equipes. A minha equipe sou eu e as minhas meninas. E eu começo a fazer seu evento na quarta, se ele vai ser no sábado, né? Isso. Então assim, entenda que existe esse lapso e que dá para você ser treinado para atender esse público e que eles precisam de profissionais que atendam eles. E eles não têm. Não tem, né? Não tem. É isso que eu vejo, assim. E aí, quando a gente olha muito essa questão do gasto, quando a gente fala do financeiro, né? Porque, assim, não é preço, né? É valor. Quanto eu estou gerando de valor. E a gente fala muito isso, né? Quando eu olho lá a planilha das pessoas e as pessoas trazem, Gláucia, não sei onde eu estou gastando dinheiro. A gente descobre que o maior gasto, né? iFood e Uber. Uber também é um ponto, porque a gente descobre que a pessoa não está gastando aquele valor no iFood porque ela está com fome de verdade. Ela está gastando porque ela está cansada, porque ela não se planejou, porque ela não se organizou, porque ela não tem a gaveta da Bianca Fola no congelador, bonitinho e tal. Que é um ponto. Porque você para e fala assim, se eu sei que eu tô numa semana intensa, num mês intenso, num ano intenso, o que eu faço para ter e não perder o controle financeiro, e não errar a mão, e não deixar de investir, ou botar meu plano da minha viagem dos sonhos, ou da minha viagem das férias, não acontecer, porque eu torrei meu dinheiro todo em iFood. Que é o que eu tô vendo acontecer. E essa coisa do valor é muito real, porque tem uma cliente que a primeira vez que ela vai comprar, ela já contratou um day cook. E ela vai tirar férias de uma semana, ela e a família, e ela vai levar só as proteínas, tudo pronto. Olha isso. Quanto vale isso? Ela não ter que voltar da praia e pensar no que ela vai cozinhar. Ela, nossa, Bianca, eu vou fazer uma salada, eu faço um arroz, porque eu sei, eu consigo, e eu vou ter as proteínas prontas. Então, assim, quanto vale 7 dias na praia sem ter que se preocupar com o que vai servir naquela refeição única, depois que você volta da praia? Muito. E esse é o ponto, assim, aí eu vou pedir um iFood. A gente nunca vai pedir a salada, né? Você vai ligar pro iFood, você vai pedir uma coisa não sabe que quem vai te cozinhou. engordar. Simples assim. Não sei quem cozinhou, a qualidade não é a mesma. Né? Então, se colocou algum tipo de pozinho, essas coisas que são cheias de gordura, né? De química, gordura saturada. Uma coisa que eu acho que é o que faz os meus clientes se apaixonarem por mim. Você sabe qual é a base da minha gastronomia? Não. Azeite, alho, cebola e cenoura. É tão simples. É simples para quem sabe, né, Bianca? Até mesmo essa coisa de ervas, alecrim, eu uso muito pouco, porque as pessoas querem o simples.
feito com excelência. Bem feito, exatamente. E aí, para mim, fica muito claro, assim, eu lembro quando a gente foi fazer o Day Cook, a gente olhou o valor, falei, ok. E a primeira coisa que eu falei assim, não é muito diferente do que a gente já gasta com pedido de comida fora. E às vezes é o pedido daquilo que é mais perto de casa, você tá morrendo de fome. Não é nem o que você quer comer, mas é o que tá mais perto. Tem que descer na portaria para buscar. E aí, tá chovendo, tarará, minha portaria é longe. E aí eu falei, não, eu vou ter coisas aqui saudáveis sim, mas vou ter coisas gostosas também. Porque a gente também come de forma emocional. O dia que você tá mais estressado, ou você tá triste, ou você tá de TPM, você quer comer uma coisa gostosa. Não adianta eu ter só a marmita fit, porque naquele dia, mesmo que o meu congelador esteja cheio, eu vou ligar para comer uma coisa diferente. Né? Que uma conforte o coração e o estômago. E aí você tem aquela comidinha, que era a comidinha que você comia em casa, né? Do Cláudia Rabada e assim vai. Mas é um ponto pra gente olhar e falar assim, eu consigo me planejar, eu não preciso ficar comprando toda semana, eu posso comprar uma vez no mês, fazer o Day Cook e me planejar ali tudo que eu preciso ter de saudável e de gostoso dentro do meu freezer. E saber que enquanto tá assando alguma coisa, ou tá na airfryer, ou tá assando no forno, eu tô tomando banho. E eu vou sair e a comida tá pronta. Eu tô comendo mais saudável, eu tô pagando mais barato, né? E assim, mais barato porque o iFood, ele encareceu demais, Se você for colocar na ponta do lápis, o preço do quilo do Day Cook é mais barato do que o preço do quilo das comidas que são vendidas no iFood. E um outro ponto, a gente saía muito para almoçar às quartas-feiras na padaria, né? Perto de casa, que é muito gostosa a comida, mas é quilo. E aí a gente entra na padaria, no restaurante, aquilo, o prato é desse tamanho, parece uma bandeja, né? Você come mais do que você precisa, gasta mais do que você deveria estar gastando para aquela refeição. É a padaria na rua da Coca-Cola? É, na esquina, é ela mesmo. E aí você olha e você fala assim, gastei mais, comi mais, né? Aí bota uma roupa, tá tudo apertado. Eu falei, não tá sendo saudável, não tá sendo financeiramente viável. E você olha e fala assim, quanto que eu gastei de comida que não era a comida que eu queria. É diferente de você ir para um restaurante. Não, eu estou saindo de casa para ir almoçar ou jantar com meu marido. É diferente, porque aquilo ali é um lazer. É aquela comida do apagar incêndio. Então, a comida do apagar incêndio, existe o Day Cook, existe a comida congelada, que eu posso me preparar uma vez por mês. Num domingo de tarde, o que eu vou pedir? E agora ficou mais fácil, né? Que a gente entra agora no WhatsApp e tem o catálogo. Mas esse número que você me trouxe das suas mentoradas, de que é uma torneira, eu não tinha essa dimensão. É uma torneira. E é uma torneira que a gente fala assim... Glaucia, mas eu gastei com alimentação. Não, você gastou com falta de planejamento. Porque além do que você gastou com iFood, você gastou com o supermercado, você gastou com a padaria, que você se planejou mal para fazer a compra do mês, foi na padaria, comprou manteiga, refrigerante, pagou 20%, 30% mais caro. Então, assim, a sua falta de planejamento em relação à comida, porque a gente não vive sem comer, a gente come. Não tem como. Eu vou começar a usar. Eu nunca tinha parado para pensar nesse negócio do planejamento mensal de uma família, que pode ser o foco do meu Day Cook. Então, mas eu nunca verbalizei isso. Eu acho que eu vou pôr na minha proposta. Não, eu acho que vale muito a pena. Porque é o lugar onde a torneira está aberta. E a gente nunca olha. Porque a gente fala assim, não, isso aqui eu tenho que comer mesmo. Com comida a gente não precisa economizar. Tem muito essa fala de quando a gente era pequeno, né? Quem morava no interior ou quem vem de uma família mais humilde, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é a pirâmide de Maslow, né? A necessidade básica, alimentação ali. Então, não economiza com comida. E quando a gente vai olhar, às vezes 50% da remuneração da pessoa foi quando você soma restaurante, delivery e compra no supermercado. Nossa. Então, esse é um ponto, né? Então, assim... Queria te agradecer. Passa muito rápido, mas assim, eu não tinha como não trazer. Porque assim, é uma dor que aparece nas minhas mentoradas. É uma coisa que eu olho e falo assim, dá para fazer diferente, mas às vezes a gente não sabe como. Tá. E esse ano, apesar de eu trabalhar com isso, apesar de eu saber da questão do planejamento, eu fui descobrir o Day Cook. Eu não sabia que você fazia o Day Cook, né? E eu falei, olha aqui, é um valor que... Quando você olha, você fala assim, nossa, eu vou pagar esse valor aqui, tá? Mas só tudo que você gastou no iFood. Eu falei, poxa, ainda tá mais barato do que o iFood. É um convencimento, né? Acho que depois que você faz a primeira compra, você se convence de que aquilo realmente é bom. E eu vou presentear, então, as tuas meninas com o cupom Glaucia Coutinho. Elas vão adorar, tenho certeza. Ó, quem fizer a primeira encomenda, na primeira encomenda do Day Cook, fala o nome dela que a gente faz um valor especial. Meu Deus. Gente, vocês não estão entendendo, porque eu divulgo você para todo mundo. Todo mundo. Conta pra... Eu cheguei na Gazeta a última vez que eu fui na televisão, eu tô lá arrumando o mise en place para entrar na TV, eu ouço assim, oi, você é a Bianca da Glaucia? Aí eu falei,
a Gláucia que mexe com dinheiro? Aí a moça, eu falei, sou eu. Tinha que ser a Bianca do Cláudio, porque o Cláudio fica enlouquecido. Nunca vi a pessoa brigar por comida. Aí eu falei, olha que legal, a Gláucia divulgando a chefe Bianca Folla pelo mundo. Por N motivos. Um, porque seu serviço é impecável, né? E eu tenho que falar, gente, porque assim, eu não traria a Bianca aqui para falar sobre isso se não fosse de verdade. 2, porque o seu serviço, o que você entrega, resolve um problema que eu vejo em todas as minhas mentoradas, que é o gargalo da comida, o gargalo de comer bem, o gargalo de gastar de forma adequada, né? Foi o que você falou assim, minha comida não é a mais barata, não é mesmo, mas ela tem uma qualidade que justifica a gente cobrar aquilo, né? Pagar por aquilo. E é essa qualidade quando a gente olha para um iFood que você fala, tô pagando caro e não tô tendo o serviço que eu gostaria de ter, né? É isso aí. Então a gente brinca lá em casa que a gente só não pede seu quando a gente quer comer um japonês. Aí eu falei, a única coisa que a gente gastou com iFood no último mês foi quando a gente resolveu jantar fora. Jantar, né? Pedir um japonês, porque a gente nem saía, a gente saiu. E aí eu falei, não, aqui... Eu falei, aqui nossa, eu deixo trair a Bianca. Quanto tempo tem que a gente não entra no iFood para pedir alguma coisa, né? Que bom, então, fico feliz em contribuir desse jeito, que eu nunca tinha parado para pensar. E eu acho que um ponto, assim, da gente olhar é o quanto... o planejamento tem a ver com a economia, com a possibilidade, com a capacidade de investir, com a capacidade de realizar sonhos, se a gente fizer da maneira correta. É isso aí. É entrar em contato. Então, assim, obrigada pela generosidade. Eu que agradeço, adorei o cupom. Gente, vou divulgar, vou deixar, inclusive, anotado embaixo, bonitinho, Gláucia Coutinho, tá? Vou deixar aqui no textinho aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, para que todo mundo possa experimentar. Ter acesso, exatamente. E é o ponto, né, gente? Você entrega São Paulo, onde você faz entrega? Eu entrego capital e eu faço ABCD também, Alphaville. Tá, então tem uma região. Isso. E quem, gente, é de Santos, tem muita gente que segue aqui, que é de Santos, porque eu morei em Santos. E tiver em São Paulo, pega, vocês conseguem levar para a Baixada. Exatamente. Que eu acho que é um ponto bem interessante. O bonde da Baixada. É isso aí. Bianca, obrigada, de verdade. Obrigada. Foi uma delícia e eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Beijo, Cláudio! Pessoal, ó, puxando o saco. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e a gente volta em breve com mais um episódio que vai te ajudar a pensar muito além das finanças. Tchau, tchau!